A anatomia do som. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na engenharia e na arte por trás dos amplificadores valvulados. É uma tecnologia que, olha, se recusa a ir embora. E a gente vai entender por quê. Sabe aquele som quente, rico, analógico? É disso que a gente está falando. Existe uma qualidade no som de um amplificador valvulado que é quase palpável. É um calor, uma riqueza que simplesmente preenche o ambiente. E o mais incrível é que, mesmo nos designs mais modernos, essa tecnologia, que já é centenária, continua trazendo essa vibe analógica que deixa músicos e audiófilos completamente fascinados. Aí fica a pergunta, né? Por que é que essa tecnologia tão antiga ainda nos cativa tanto? Pensa bem, a gente vive na era da precisão digital, tudo perfeito, limpinho, e mesmo assim, uma tecnologia lá do século XIX continua sendo para muitos o padrão ouro do áudio. Como pode? Bom, a resposta, como sempre, está nos detalhes, e é neles que a gente vai mergulhar agora. Para entender esse som, a gente precisa ir direto ao coração da máquina. Então, vamos começar pelo começo, a disputa pelo coração dos amplificadores. De um lado, a válvula, do outro, o transistor. É aqui que tudo começa. Olha só, vamos dar uma espiada dentro de uma válvula, um triodo, para ser mais exato. Imagina assim, o filamento esquenta o cátodo, que começa a soltar elétrons. Esses elétrons são atraídos pelo ânodo, que é a placa positiva lá na outra ponta. Até aí tudo bem. Mas a mágica mesmo acontece no meio do caminho, com a grade de controle. Ela funciona como uma torneira super sensível, sabe? Controlando o fluxo desses elétrons. E é esse controle que amplifica o sinal de áudio. Simples e genial. E aqui está o pulo do gato, a grande diferença de filosofia entre os dois. A válvula, ela funciona com calor. Ela meio que esculpe a onda sonora inteira, sabe? Em ciclos suaves, contínuos. Já o transistor, ele é mais digital na sua essência. Pensa nele como um interruptor, ligando e desligando numa velocidade absurda. E essa diferença fundamental no jeito de trabalhar é o que define o timbre, é a chave de tudo. O nome técnico para essa mágica toda é emissão termiônica. E olha que curioso, quem descobriu isso foi o Thomas Edison, lá em 1883. Basicamente, é o calor fazendo um material soltar elétrons. É essa nuvem de elétrons controlada ali no vácuo que dá para a válvula essa capacidade única de, como eu disse, esculpir o som. Ok, então a gente já entendeu a peça principal. Mas não adianta ter a peça se a gente não souber como montar, certo? É aí que entra a arquitetura do timbre. Agora a gente vai ver como a organização desses componentes no circuito, a tal da topologia, é o que constrói o som final. E basicamente existem duas grandes filosofias de design. De um lado, o single-ended. Pensa nele como o caminho mais curto e puro para o som. É simples, direto, por isso que os audiófilos adoram, pela clareza. Do outro lado, o push-pull. Aqui a história é outra. É um trabalho em equipe. Um par de válvulas trabalha em conjunto. Enquanto uma empurra o sinal, a outra puxa. O resultado? Muito mais potência e impacto. E claro, essas filosofias de design estão ligadas diretamente às classes de operação. O classe A, por exemplo, que é a cara do single-ended, deixa a válvula ligada o tempo todo, conduzindo o ciclo completo do sinal. Isso dá uma fidelidade máxima, um som incrível, mas gasta uma energia danada, é pouco eficiente. Já o classe AB, que é o padrão do push-pull, é tipo um meio termo genial, um compromisso super inteligente entre qualidade de som e potência. Agora, a gente precisa falar do herói anônimo do circuito, o transformador de saída. Pensa o seguinte, as válvulas gostam de trabalhar com alta voltagem e alta resistência, a tal da impedância. Só que os alto-falantes precisam do exato oposto. E aí, quem faz essa tradução? É ele, o transformador. Ele é a ponte, o tradutor que garante que a energia das válvulas consiga de fato movimentar o alto-falante. E olha, a qualidade dele é decisiva para o peso e para a clareza do som que a gente ouve no final. Muito bem, agora a gente chega na parte mais poética da história. O verdadeiro segredo do som valvulado. E o mais irônico é que ele não está na perfeição. Pelo contrário, ele está nas suas imperfeições. Vamos ver como as falhas de uma válvula são, na verdade, as suas maiores qualidades. Criando um som percebido como mais real e tridimensional. Essa frase resume tudo. Não é só sobre ser tecnicamente perfeito. É sobre criar uma experiência que soa mais viva, mais presente, com profundidade. É quase como se o som saísse das caixas e viesse te abraçar. E o grande lance é a beleza dos harmônicos pares. Vamos lá, todo tipo de amplificação gera um pouquinho de distorção. É inevitável. A questão é como. As válvulas, quando distorcem, criam principalmente harmônicos de ordem par.
Que é isso? De um jeito bem simples, é como se ela adicionasse a mesma nota que está sendo tocada, só que uma oitava acima. E o nosso ouvido, ele não interpreta isso como um erro, ele percebe como algo musical, agradável. É o que dá aquela sensação de calor, de riqueza. É uma imperfeição que, na verdade, deixa o som mais bonito. E tem mais uma imperfeição maravilhosa, o soft clipping. Imagina que a gente está empurrando a válvula para o limite dela. Em vez de simplesmente cortar o sinal de uma vez de um jeito duro, ela vai arredondando os picos da onda sonora, suavemente. O resultado é uma saturação cremosa, musical, completamente diferente da distorção mais quadrada, mais áspera de um transistor quando ele é forçado demais. E o legal é que essa distorção natural pode ser controlada, domada, ou pode ser solta para correr livre. O nome do truque é Negative Feedback. É um circuito que pega um pedacinho do som que está saindo e joga de volta na entrada para corrigir as imperfeições. Se você usa o feedback, o som fica mais limpo, mais comportado. Se você tira, como em muitos amps clássicos de guitarra, aí o bicho pega. O som fica selvagem, cru, cheio de dinâmica. E olha só que detalhe, até a fonte de alimentação entra na dança do timbre. Se o amplificador usa uma válvula retificadora, quando você dá uma palhetada bem forte, a tensão dá uma leve afundada. É um efeito chamado sag. E essa pequena queda cria uma compressão supernatural, que os guitarristas amam, dá uma pegada diferente. Já os diodos de silício mais modernos entregam a energia de forma dura, imediata. O resultado? Um som mais tight, mais firme, com uma resposta mais rápida. Certo. Mas e hoje, em pleno século XXI? Qual o lugar dessa tecnologia? Bom, na nossa última parte, a gente vai ver como o legado da válvula não só sobreviveu à era digital, ele foi totalmente reimaginado. Para entender o presente, às vezes a gente tem que olhar para o passado. E que passado! O circuito do Fender Champ 5F1 é a pura definição de minimalismo genial. Pouquíssimos componentes. O caminho do sinal é o mais curto e direto possível. É essa simplicidade, essa pureza no design que fez dele uma referência de timbre que atravessa décadas. E essa filosofia da pureza nos traz direto para o renascimento que a gente vê hoje, porque a galera percebeu que não precisa escolher entre o antigo e o novo. Dá para juntar o melhor dos dois mundos. Então, o que os engenheiros estão fazendo? Eles usam as válvulas no pré-amplificador para dar aquela cor, aquele calor, e combinam isso com a eficiência e a potência de um power amp de transistor, mas toda a conveniência da conectividade digital. É literalmente a alma analógica com cérebro digital. E no fim, tudo se resume a isso aqui. Um simples invólucro de vidro, um pouco de vácuo e aquele brilho laranja quente de um filamento. Uma peça de tecnologia que virou um verdadeiro ícone de qualidade sonora. Então, a conclusão parece bem clara, né? Mesmo com décadas e décadas de avanço tecnológico, para uma legião de músicos e apaixonados por áudio, a válvula continua ali, firme e forte, como padrão ouro, a régua pela qual todo o resto é medido. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão, não? No mundo que busca a cada dia a cópia digital perfeita, o clone exato, será que o fascínio que a gente ainda tem pelo som valvulado não mostra uma coisa? Que talvez o verdadeiro valor, a verdadeira arte do som não esteja na perfeição, mas sim justamente nas suas belas e ricas imperfeições?